A paz do Senhor, queridos. Hoje nós vamos meditar acerca do texto que está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7, assim diz a palavra do Senhor. E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de eu lhe fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: A tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, sendo cheio os vasos, disse ao seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vive do resto. O texto bíblico nos fala sobre um fato que aconteceu na cidade de Sarepta. Sarepta é uma cidade fora de Israel. É uma cidade que fica próximo a Tiro e Sidom, lá para o lado da Síria, lá em cima, distante uns 15 quilômetros de Sidom. E quando Eliseu vai até aquele lugar, ele encontra uma mulher viúva de um dos profetas do Senhor. E essa mulher chega para ele em desespero, chorando, assim diz o texto bíblico. E quando ele percebeu o desespero daquela mulher, ele pergunta: O que hei de te fazer? Ah, é assim que funciona. Crente, quando você está com o coração apertado, você está entristecido, Deus está lhe perguntando: O que hei de te fazer? Deus sabe o que você quer. Deus sabe o que você precisa. Mas Jesus nos ensinou a clamar. Jesus nos ensinou a pedir. Jesus nos ensinou a orar. Por isso que eu preciso colocar as minhas petições diante do Senhor em oração. Eu preciso dizer a Ele o que eu quero, o que eu gostaria que Ele fizesse. O homem de Deus, antes de preparar o campo para que Deus preparasse o milagre, que Deus fizesse o milagre, o homem de Deus perguntou: O que hei de te fazer? E em seguida, ele pergunta para ela: O que é que você tem na tua casa? E ela diz: A tua serva não tem nada. Deus está perguntando: O que é que você tem? Fez essa pergunta para Moisés: O que é que você tem, Moisés? Moisés disse: Eu tenho um cajado. Liberte o povo com um cajado. O que é que você tem, Davi? Eu tenho 5 pedras e uma funda. Vença o gigante com 5 pedras e uma funda. Então Deus não precisa de elementos externos para que nós possamos fazer a nossa obra. Nós fazemos a nossa obra com aquilo que nós temos. O que é que você tem? O dom de cantar? Cante ao Senhor. O que é que você tem? O dom de tocar? Toque ao Senhor. O que é que você tem? Você tem o dom de ensinar? Ensine pessoas a palavra de Deus. O dom de pregar? Pregue a palavra de Deus. O dom de orar? Interceda. O dom de visitar? Visite pessoas e fale acerca do Senhor. O dom de trabalhos na igreja. Faça na igreja aquele trabalho que você tem e faça com aquilo que você tem. Todos nós temos alguma coisa. Aquela mulher também tinha. Ela disse: A tua serva tem apenas um pouquinho de azeite. E os credores chegarão, levarão os meus filhos. E é isso que me deixa desesperada. Porque na época, quando se devia uma certa importância em dinheiro, comprava, não pagava, pedia dinheiro emprestado, não importa. Se não se pagasse a dívida, o credor tinha o direito de pegar os filhos do devedor e levar como escravo. Essa era a aflição daquela mulher. E Eliseu, cheio do Espírito de Deus,
Nós somos assim. Quando nós chegamos e perguntamos o que é que eu posso fazer por você, é uma figura de linguagem. Nós estamos dizendo, sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Tem alguma coisa que Deus vai fazer por você e eu sou porta-voz disso. Diga o que você quer. Eu vou falar com ele. Ele vai derramar a bênção, a graça e o milagre vai acontecer na sua vida. O homem de Deus diz para ela, vai lá, diga aos seus vizinhos que peguem um monte de vasos, vasos vazios e não poucos. Muitos vasos, peça emprestado. Às vezes nós queremos que o milagre aconteça do jeito que nós desejamos. Talvez aquela mulher quisesse que Eliseu fizesse um passe de mágica e a dívida esteja perdoada. Talvez aquela mulher quisesse que Eliseu fizesse um passe de mágica e aparecesse um monte de ouro, um monte de dinheiro lá e ela pagasse a dívida. Mas Deus não faz como nós queremos. Ele faz, mas da maneira como ele quer. Deus usa jumento, usa estribaria, Deus usa Bíblia, usa irmão, Deus usa vizinho, Deus usa vaso, Deus usa sonho, Deus usa profecia, Deus usa não, Deus usa dor, Deus usa acidente, Deus usa profecia. Ele usa uma série de situações. Nós precisamos estar atentos, ouvidos abertos para ouvir Deus falar, olhos abertos para ver o que Deus vai fazer. Alguma coisa ele vai fazer, eu não sei o que. Naquele caso, Deus usa Eliseu e disse, vai lá e pega um monte de vasilha. Graças a Deus que essa mulher ela tinha amizade com os vizinhos. Você já pensou se ela chega para um vizinho e diz, me empresta uma vasilha para mim? E o vizinho dizer, não, você nem conversa comigo, nem dá bom dia comigo, você não gosta de mim, o que você quer que eu te empreste? Eu não vou emprestar. Mas aquela mulher era uma mulher abençoada por Deus. E ela pediu, e ela conseguiu um monte de vasos. Isso me lembra também da passagem das 10 virgens. As virgens tinham vasos, e tinham vasos cheios de óleo, cheios de azeite. Nesse caso aí, a mulher, elas tinham um pouquinho de azeite, mas a dificuldade era muito grande. Pediu vasos emprestados, colocou os vasos lá e começou a vender azeite. E aí começa o milagre. Ela tirava o azeite, vendia, o vaso continuava cheio. Alguém vai dizer, mas para que fulano vai comprar tanto azeite, meu Deus do céu? O que vão fazer com tanto azeite? Não se esqueça que naquela época não existia energia elétrica. Então as casas, os quintais, eram iluminados com lamparinas movidas a azeite. O azeite era usado para iluminação, o azeite era usado para perfume, o azeite era usado para alimentação, o azeite era usado para uma série de situações. E aquela mulher, ao vender o azeite, ela ganhou muito dinheiro, pagou tudo aquilo que ela devia. E o interessante, quando todas as vasilhas estavam cheias, o azeite parou. Enquanto tinha vasilha vazia, o azeite não parou. O que Deus está nos dizendo é esse. Veja hoje, vaso aberto. Veja hoje, vaso vazio. E que por mais que o Senhor me dê azeite, por mais que o Senhor me abençoe, o vaso vai continuar ali. Cabe mais azeite, Jesus. Cabe mais azeite, Jesus. E o Senhor vai nos abençoar, fortalecer, vai nos encher e nós estaremos falando acerca dos milagres que o Senhor faz. Vivemos tempos difíceis. Algumas pessoas têm muito pouco em casa, mas o pouco com Deus é muito. E nós sabemos, Deus vai tocar em vidas, Deus vai mudar situações, Deus vai virar cativeiros. Basta que nós acreditemos nele e depositemos a nossa confiança no Senhor. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por mais esta oportunidade de adorar o seu nome. Maravilhoso e eterno Pai, nós te agradecemos, Pai, porque mais uma vez
Ministramos a tua palavra, ouvimos a tua palavra e estamos em ti edificados, Senhor. Dá-nos uma semana de paz, de harmonia. Dá-nos saúde, dá-nos força, dá-nos vigor. Guarda a nossa casa, nosso trabalho, Senhor. E que cada um que esteja assistindo, participando dessa adoração a ti, seja abençoado em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Deus eterno. Amém. Que Deus abençoe. Em nome